Escolher um tema interessante, né? Resgatar a capacidade de sentir e amar. O ser humano perdeu a sua capacidade de amar, Rosângela? A mulher perdeu também essa capacidade de amar? Ou apenas houve um desvirtuar dessa ideia e as pessoas estão voltando a entender esse sentir e amar? Caliel, eu penso que do jeito que a humanidade vem vivendo, a gente se afastou muito, porque eu acho que a nossa capacidade de amar está diretamente relacionada à nossa capacidade de se conectar, né? Uhum. Se conectar com o todo. Então, assim, tem três sentimentos que impedem as pessoas de viverem essa relação com o sentimento do amor, né? O sentimento de não pertencimento, o medo e a tristeza. Então, esses sentimentos têm assolado a humanidade, né? E isso tem afastado a humanidade, né, dessa poderosíssima experiência que é viver o amor. O amor é uma experiência incrível de entrega, de confiança, e a gente perdeu essa capacidade. Então, primeiro, o não pertencimento. Você já reparou que muitas pessoas têm repetido isso? Ah, eu não me sinto pertencendo aqui, essas pessoas não têm nada a ver comigo, eu não tenho lugar. São pessoas que estão sempre vivendo o desprazer, nada agrada. São pessoas que, na sua infância, tiveram pouco sentimento de inclusão. Né? Os pais não ofereceram essa possibilidade, perguntando o que você gosta, qual a sua sugestão sobre isso, e essas crianças foram se fechando, e elas começaram a se sentir aquela pessoa intrusa, né? O impostor, né? Não fazendo parte do grupo, não se sentindo incluída. E repara comigo, Caliel, o nascimento, né, a gestação, o nascimento da pessoa, ela interfere muito. Quando a gente está no útero materno, a gente tem uma sensação de pertencer, de ser o todo. E isso é muito forte para todos nós, seres humanos. Freud chamou isso de sensação oceânica, que é essa sensação de ser a totalidade. Não existe o eu e o outro. E aí, quando a gente nasce, o processo de nascimento já é a nossa primeira fractalização, ou seja, é a nossa primeira separação. Ou seja, ali começa o movimento de começar a enxergar o outro, muito rudimentarmente ainda, né? O bebê não entende no primeiro mês de vida que a mãe e ele são coisas separadas. Ele começa a fazer essa diferenciação ao longo do processo dele de crescimento e de formação do ego. Então, o que acontece, Caliel? O que identifica o ser humano é a diferença. Quando eu olho para alguém e vejo que alguém é diferente de mim, eu sei quem eu sou. E isso foi nos desconectando, nos afastando das pessoas. Então, as diferenças nos afastam. O que nos une é a semelhança. Então, a gente passou uma vida buscando as diferenças. A gente precisa resgatar o quê? Esse sentimento de união, olhar as semelhanças. Se somos todos um, se carregamos conosco essa consciência do todo, né? A parte não pode estar separada do todo, e o todo contém a parte. Nós, humanos, vivemos essa experiência, mas nos perdemos dessa conexão. E essa desconexão afasta a gente das pessoas. Como que a gente vai viver um vínculo afetivo tão forte quanto o amor se não existe esse encontro, esse vínculo, essa união, se a gente está todo mundo separado, desconectado? É interessante. O que também é interessante, Rosângela, é que o mundo todo está mais conectado tecnologicamente, mas em relação ao humano se desconectou. É meio estranho isso, né? Quando todo mundo deveria estar mais É. próximo, mais unido, devido aos avanços da tecnologia, as pessoas se desconectaram de si mesmas e das outras. A tecnologia, ao invés de ser um aliado, tornou-se uma inimiga do sentimento, do sentir, do amar? É porque desconecta as pessoas, né, Caliel? O que você está falando é bem importante, porque enquanto eu estou com uma tela na minha frente,
eu estou no virtual, eu perco muito desse encontro, desse calor, dessa troca, né? Mas tem uma coisa muito interessante, que a internet acabou conectando as pessoas umas com as outras no mundo, né? Nesse modelo do virtual, Isso. mas perdeu o... Ficou superficial, desculpe te interrompendo, é que na verdade a Exatamente. internet deixou superficial as relações, né? Exatamente, exatamente, né? E é isso, a gente tem perdido os encontros, perdido a oportunidade de trocar com as pessoas. Porque o que é amar? Amar é confiar, amar é se entregar. E amar é principalmente amar, aceitar o diferente, incluir na nossa vida o diferente, entende? Se eu não consigo ver, né, as pessoas com essa sensação de todos somos um, né, ter empatia com o outro, como que eu vou resgatar o vínculo? Isso, você tocou no ponto que eu já ia fazer outra pergunta, né? Nós perdemos também junto com isso a empatia, né? O se colocar no lugar do Perdemos. outro, né? Isso. E outra coisa, o outro sentimento que eu falei, o medo, né, Calhau? Uhum, O medo é o sentimento contrário ao amor. Todo uhum. mundo pensa que o contrário de amor é ódio, né? É E não verdade. é. É o O medo. polo oposto é o medo, porque a pessoa com medo, ela não confia, ela vai lidar com relações de poder, de posse, de controle, e isso impede a entrega, isso impede exatamente o confiar, né? Então, aí vai gerando mais e mais afastamentos, né? As pessoas vão se perdendo com isso. E o maior medo do ser humano é o medo de não existir, Caliel, né? Então, por isso as pessoas se apegam muito ao ego, por isso elas sofrem com esse sentimento de não pertencimento, porque assim, eu preciso existir, né? E a, amar, às vezes, implica numa, vamos dizer assim, uma exclusão egóica. É uma coisa na alma, é muito maior que um ego, né? Não passa pelo mental, pelo racional. É num outro lugar que, como a gente está desconectado, a gente nem sabe mais como lidar com isso, né? O outro sentimento que nos afasta da conexão e da possibilidade de amar é o excesso de tristeza, o excesso de luto, né? Essa sensação de impotência, de sucessivos fracassos. Se a gente permanece muito tempo olhando para a vida, sempre vendo o copo meio vazio e nunca olhando o copo meio cheio, a gente está constelando essa tristeza o tempo inteiro. E a tristeza também nos afasta, porque a felicidade, ela promove essa conexão com o todo. Porque para e pensa na criança. A criança que tem uma vida tranquila, ela tem um olhar curioso para a vida, tudo diverte essa criança. Ou seja, se a gente resgata essa nossa criança positiva, saudável, e que a gente vai trazer esse olhar ingênuo, curioso, a gente elimina muito da nossa tristeza, né? E uma pessoa desperta, ou seja, uma pessoa conectada com o todo, com o sagrado, ela é muito mais feliz. Por quê? Porque ela sabe que são apenas experiências. Jung dizia uma frase que eu gosto demais: eu não sou aquilo que aconteceu comigo, né? Eu sou aquilo que eu escolho viver, que eu escolho me tornar. Então, assim, faça das suas histórias um grande aprendizado. Não fique lamentando eternamente aquelas dores. Isso vai fazer com que a gente desperte e se conecte de um jeito muito maior e a gente pode viver finalmente o amor incondicional. Uau, show! Obrigado, Rosângela, pela sua participação. Algo mais que você queria acrescentar sobre o tema de hoje? Não, querido, gratidão, recado dado. Maravilha. Suas redes Tá bom? sociais, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como Ah, sim. encontrá-la? Sim, no Instagram, @ser.ateliê de cura.